ciganos? Que pergunta difícil. É muito complicado responder quem são os ciganos, porque eu sempre falo, dentro da minha pesquisa, eu fui descobrindo isso na medida que eu fui desenvolvendo a pesquisa, que não tem como determinar quem são os ciganos. Existe uma unidade na pluralidade. Então, existe uma identidade, então, que eles se identificam enquanto ciganos, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua língua, né? Então, a gente pode determinar algumas questões bem importantes e bem pontuais, principalmente partindo do idioma que eles falam, porque existem correntes linguísticas que determinam, então, quais são os grupos, mas eu não tenho como dizer quem são os ciganos. Eles se autodenominam ciganos, e daí tem alguns elementos que a gente acaba, a partir da pesquisa, a gente vai identificando no momento que eles próprios vão nos mostrando isso. Primeiro, a língua, a questão cultural, a questão de gênero, então o papel da mulher também é muito importante nesses grupos, mas não há como determinar este é cigano, este não é cigano. Não tem como determinar uma unidade, porque existe uma pluralidade. Por exemplo, nós temos 3 grandes correntes, que são os ciganos Kalon, ciganos Roms e ciganos Sinti. E existem outras também, outros grupos bem importantes e outros grupos também determinantes que vão ser, digamos, classificados, eu não gosto muito dessa palavra, mas classificados pela corrente linguística, que daí justamente se determina a partir das suas origens, que a segunda pergunta que tu fizeste foi justamente a origem, né? O que acontece? Existem lendas que vão falar sobre a origem dos ciganos, que vão dizer que os ciganos vieram da África, que os ciganos vieram da Europa. Por exemplo, aqui no Brasil, eles chegando aqui no Brasil no século XVI, eles vão dizer que são oriundos do leste europeu, alguns vão dizer que são oriundos da própria Espanha. Eles próprios, como eles têm uma cultura ágrafa, eles não têm esse registro, então é um registro de memória. Mas as pesquisas empíricas e as pesquisas profundas que falam sobre os ciganos em si vão buscar essas origens justamente pela raiz linguística. E a raiz linguística vai mostrar que os ciganos vão surgir lá na Índia no século IX. Então eles vão passar pela Índia, eles seriam esse grupo oriundo lá da Índia, vão para a África, eles passam um período na África e depois eles vão para a Europa. E daí se divide essas correntes linguísticas, que daí alguns vão para o leste, outros vão para o sul da Espanha, outros vão para Portugal. E nós aqui vamos receber, obviamente, esses ciganos vindos de Portugal, porque as políticas as políticas dos portugueses para tentar dispersar esse povo, enfim, daí a gente vai... Ao longo dos capítulos eu vou demonstrando isso, esse olhar que os outros têm em relação a eles, que vai gerar políticas discriminatórias, né? E vão trazer esses ciganos aqui para o Brasil. Então, a partir do século XVI, eles vão para o Brasil e para a África. Então, são os 2 locais de dispersão dos ciganos. Então, que origem, né? Se tu for perguntar para os próprios ciganos, eles não sabem a sua origem, eles não vão dizer que são da Índia, nem eles... de fato, conseguem fazer esse levantamento tão profundo, né? Mas eles vão dizer, dependendo da sua corrente linguística, olha, eu sou cigana do leste, eu sou cigana da Espanha, e daí tu vai ver pela corrente linguística. É muito difícil determinar a origem real, porque eles são nômades dispersos, assim como é difícil determinar quem é cigano e quem não é. A identidade cigana, ela se dá por uma série de elementos. Então, grupos Roms, pela língua, pela cultura, grupos os Kalons ou da corrente Kaló, Sintis também. Então, e dentro disso ainda há uma pluralidade e eles próprios não se identificam ou não reconhecem o outro grupo. Então, alguns vão dizer, aquele lá não é cigano. O outro grupo diz que é cigano, mas não é. Então, entre eles também há uma questão bem interessante de se observar, que é justamente essa briga identitária, né? Ele é cigano puro, ele não é cigano puro, mas ele se identifica enquanto cigano. Então, é difícil dizer é e não é cigano, né? Mas existe uma identidade dentro de uma pluralidade.